Olá, que bom revê-los. Vamos trabalhar agora com mais uma aula, a sétima aula do curso sobre as atualizações do Código de Processo Civil de 2015 e a perícia contábil, né? Vamos a elas, né? Vamos às alterações e vamos aos tópicos relevantes desse nosso tema que é tão palpitante, é tão importante. Hoje nós vamos ver na sétima aula os artigos 421 a 427. Eles vão tratar sobre documentos. Vamos a eles. Os livros de documentos comerciais e exibição parcial ou exibição integral. Segundo o artigo 421, o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Então, a determinação do juízo é no sentido de trazer aos autos todos os elementos necessários para a tomada de decisão. As decisões que sejam relevantes para dar cabo, né, dar fim ao litígio que está sendo tratado na lide. Já o artigo 422, ainda que se trata de um período em que haviam reproduções mecânicas, né? Não havia reprodução eletrônica e tudo mais, mas ainda cabe ao momento presente, qualquer reprodução mecânica, como a fotografia, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Ou seja, se ela não for contestada, se ela não for impugnada, se não se apresentar elementos do contraditório que anulem essa prova, essa reprodução ela é tida como válida. Parágrafo 1º. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo ser impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível realizar a perícia. Parágrafo 2º. Se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Então, todos esses documentos de comprovação, eles são válidos para apresentação ao juízo e, digamos assim, úteis para desvendar problemas ou ajudar o juiz a tomar decisão em relação ao litígio que lhe é trazido aos autos. O artigo 423 diz que as reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. No momento em que o servidor público ele autentica aquele original, aquela cópia, né, averbando a conformidade com o original, elas passam a ter fé pública. Cópia de documento particular. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. O artigo 465 diz que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 1.
arguir o impedimento ou a suspensão do perito, se for o caso. 2. Indicar assistente técnico. 3. Apresentar quesitos. Neste momento, decorrido esses 15 dias, dentro desses 15 dias de prazo, após a intimação do perito, né, esses 3 elementos devem ser cumpridos pela parte: arguir impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias: 1. Proposta de honorários. 2. Currículo com comprovação de especialização. 3. Contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Esses elementos são fundamentais para que o perito possa ser acessado, para que o perito possa ser localizado, para ser intimado. Esses elementos são obrigatórios para a facilidade de comunicação com o perito. O artigo 426 diz que o juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Sobre a falsidade documental, o artigo 427 informa: cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade, quando, conforme diz o parágrafo único, 1. Formar documento não verdadeiro, e 2. Alterar documento verdadeiro, ou seja, mexeu no documento verdadeiro, tirou a configuração particular do documento verdadeiro, deixa de ser um documento legítimo e passa a não ser considerado como um documento verdadeiro. Bom, esses são os meus dados aqui, que vocês já conhecem. Tem aqui o nosso grupo no Telegram, o nosso contato no Instagram e o nosso WhatsApp. Foi um prazer revê-los. Contem sempre conosco e numa próxima oportunidade voltaremos para uma nova aula. Aceitem meu abraço, fiquem todos com Deus.